Ameaçou se suicidar e eu disse: vai em frente, se você morrer, o que você acha que eu vou perder? Bom, preparem a pipoca, porque a história é longa. Em uma noite, sem ter muito o que fazer e querendo conhecer alguém, afinal eu sou muito caseira, simplesmente adoro ficar em casa. Resolvi abaixar o aplicativo de relacionamentos Badoo, sob recomendação de uma amiga. Baixei, dei alguns match e fui dormir. No outro dia, uma centena de mensagens. Confesso que me deu até preguiça. Tentei ler algumas, mas acabei por apagar todas e no meio disso apareceu o príncipe encantado. Começou a conversa muito educado e demonstrava super autoconfiança e em menos de 5 minutos pediu meu WhatsApp. E eu disse que não passaria, pois estávamos nos conhecendo. Ele fez drama, disse que era uma pessoa de respeito e blá blá blá, e lógico que nada disso mexeu comigo, pois sou colecionadora de desventuras amorosas. Sem eu perguntar, ele disse que era compositor, que trabalhava organizando eventos de cantores famosos do meio sertanejo, que tinha um carro, que tinha acabado de comprar um apartamento, que era formado em agronomia e muito mais. Até que eu perguntei onde ele estava querendo chegar, pois eu não tinha o menor interesse em saber do patrimônio dele, que ele poderia guardar as informações para a declaração do imposto de renda. Me chamou de grossa e eu respondi: então tá, e saí do aplicativo. Mais tarde tinha uma chuva de mensagens dele dizendo que ele estava muito interessado em me conhecer e que me achou interessante. Eu, já sem paciência e com hostilidade, perguntei como ele chegou a essa conclusão, pois o tempo que falamos ele só falou dele e do patrimônio. Ele se desculpou e foi perguntando sobre mim. De cara eu disse que tinha 3 filhos, para ver se ele sumia logo. Falei que era formado em contabilidade, era subgerente de uma pizzaria e que, ao contrário dele, eu só tinha uma Bis 2005 para rodar. Ele voltou a falar dele, sempre demonstrando autoafirmação, e isso me deixou curiosa. Então pensei, tem coisa errada aí. Conversamos mais 2 dias no aplicativo e ele pediu o WhatsApp e eu passei. Curiosa que sou, comecei a inflar o ego dele. Disse que achei ele interessante, que queria conhecê-lo. Um dia resolvi fazer uma chamada de vídeo de surpresa e ele atendeu. Ele é bonito, baixo, calvo, branco e com uma lábia que eu cairia facilmente se não fosse macaca velha. Estava com 30 anos na época. Só que ele me subestimava o tempo inteiro. Durante a chamada de vídeo, ele me mostrou a chácara, um lugar lindo, tudo perfeito, exceto por 2 detalhes. Primeiro, ele me disse que o carro dele era um Audi A3 preto, lá no início da conversa, e me mostrou um Palio prata que ele disse: esse é meu neném. Segundo, eu achei estranho o fato dele estar deitado numa beliche, mas resolvi não falar nada para ele não fugir. Eu queria descobrir que espécie de cobra era aquela, totalmente diferente de tudo que eu já havia visto. Marcamos o primeiro encontro. Como estava chovendo, eu deixei a moto no trabalho e fui de Uber para a casa do Pateta. Cheguei lá, uma casa simples, ele todo mal arrumado, sandálias maiores que os pés, a mãe e o padrasto na porta me olhando. Todos me receberam super bem, já me apresentou como namorada. Cara a cara eu perguntei sobre o detalhe do carro e da beliche. Ele disse que tinha ido passar o final de semana lá, pois o AP dele estava em reforma e que os 2 carros eram dele, um de passeio e outro de trabalho. Cara de pau esse homem, pois nem o Uber ele pagou. Não comprou camisinha, então não deixei rolar nada, apesar de que fisicamente ele me atraía. Comecei a ficar com ele. Alguns dias depois, o castelo de mentiras dele foi desmoronando. Descobri que ele era um drogado em tratamento na chácara, que tinha perdido tudo com drogas, que não tinha emprego nem documento e que através de uma postagem no Facebook da mãe dele, que eu stalkeei sem ele saber, ele morou na rua e ela tinha postado que ele estava desaparecido
há 2 meses. Ela contava um pouco das histórias nas postagens. Depois ele foi tomar banho e chegou uma mensagem da ex que dizia: Eu quero a pensão do JW. Logo essa mulher vai saber quem é você. Pois ele postou foto nossa no 20º Facebook que ele fez por último e completou: Deu 2 meses e você volta para as drogas. Gente, eu não estava surpresa, mas eu queria mais. Eu queria desmascarar ele. Fingi que não sabia de nada. Continuamos ficando. O sexo era perfeito e posei de namorada perfeita. Arrumei um emprego para ele, ajudei ele a tirar os documentos, eu o convidei para jantar na minha casa e nisso ele ficou 18 dias. Era romântico, levava café na cama, fazia massagens, dizia que me amava, me levava para jantar e eu não contei nada para ninguém. Então, quando disse para todos que não queria nada com ele, todos me julgaram. Parecia o cara perfeito. Ele perdeu o emprego e ficou uma semana em casa sem fazer nada, enquanto eu saía para trabalhar. Até que um dia eu cheguei em casa e falei: viu, filho, eu já tenho 3 para cuidar, além da minha mãe. Ou você arruma um emprego ou vaza. Ele saiu para procurar emprego no mesmo dia às 2 da tarde e voltou no outro dia às 11h40 da manhã, todo ensanguentado, sujo, roupa rasgada com uma chave, sem celular e um cordão de prata que havia pego emprestado comigo. Quando eu perguntei onde ele estava, ele foi agressivo e perguntou se eu não estava vendo que ele estava machucado. Eu subi no salto e mandei ele baixar o tom de voz, que a casa era minha. As coisas dele estavam arrumadas no canto do quarto esperando ele chegar. Ele perguntou o que significava aquilo e eu respondi: significa que você vai embora agora. Pegue suas coisas que vou te deixar na casa da sua mãe. Mas antes, deixa eu te falar umas coisas. Eu sei que você não estava de férias, que é um ex-drogado ou drogado ainda, não sei, visto que você voltou sem nada para casa e fui despejando as mentiras que descobri. Ele chorou, implorou por perdão e eu disse: tá perdoado. E é o seguinte, eu estava preocupada com você, então não dormi à noite e eu vou deitar, dormir. Você pode tomar seu último banho aqui em casa. Quando eu acordar, eu vou te deixar na casa da sua mãe. Ele tomou banho e veio deitar comigo. Eu falei: aqui você não deita nunca mais. E ele, para fazer drama, jogou o travesseiro no chão e deitou. Nisso, minha mãe estava desesperada e eu tranquila. Dormi, acordei, mandei ele juntar as coisas dele e coloquei na garupa da moto. Deixei na casa da mãe dele porque era longe. Eu não sou boba. Eu vi ela empurrando ele para cima de mim, porque ela e o marido estavam tendo problemas porque ele era morto de preguiça. Com 35 anos só dava trabalho. Quando cheguei lá, ficou os dois implorando para eu não deixá-lo. Ameaçou se suicidar e eu disse: vai em frente, se você morrer, o que você acha que eu vou perder? Todo mundo vai chorar e ficar triste uns dias. Depois todos voltam à rotina e você vai estar lá morto. A escolha é sua, faça o que quiser. Era só chantagem mesmo. Ele era cheio disso. Depois disso, ficou um mês vindo encher meu saco. Mandou foto da atual esposa, crente, virgem, que ele arrumou e estão casados há 1 ano e meio. Vive stalkeando minhas redes sociais. Às vezes dou uma olhada por cima, torcendo para ele não ter voltado para as drogas. Se casou com essa mulher após 45 dias de termos terminado. Por um acaso, eu fui no casamento. Levei minha irmã para buscar a segunda via da certidão de casamento do meu sobrinho e eles estavam lá se casando. Que sarro! Eu ria, mas sem deboche. Ria era da situação. Espero que ele tenha se recuperado de verdade, mas eu preferi cair fora. Esqueci-me de mencionar que um dia ele foi tomar banho e eu resolvi colocar o nome dele completo no Google e descobri que ele já tinha cumprido pena por execução, receptação, roubo, estelionato e tentativa de homicídio. Aparentemente, você olha e nunca que acredita que um ser desse foi capaz de tanta atrocidade. Ele adora contar vantagens de brigas onde ele saiu vencedor, do dinheiro gasto, das festas, das mulheres que teve. Eu gosto de simplicidade, sou pé no chão
Isso nunca, em momento algum, fez eu ter algum tipo de admiração ou sentimento por ele. Enfim, é isso. Eu sei que parece que eu sou mais doente que ele, talvez seja. Resumi ao máximo a história. Muito obrigada, Sil. Vejam só, mulheres da minha vida. Olha, eu não tenho muito o que comentar aqui, ela só está relatando, não pediu conselho, mas pare e pensa. Ela entrou nessa brincadeira aí com os pés no chão, mas mesmo assim foi pra cama com o cara, mesmo sabendo quem era ele. Isso eu não concordo e não vou concordar. Eu não achei graça nenhuma na brincadeira pelo seguinte, ela já tinha descoberto quem ele era, não precisava ter levado isso lá pra frente. Eu acho que aí sim envolveu algum sentimento, porque por que motivo você vai ficar com uma pessoa que você sabe quem é, um mentiroso, não importa tudo que ele fez, não era um cara que ela queria. Então, por que ela ficou com ele, levou para casa, ficou lá, tinha os filhos dela, tudo isso eu não entendi, eu não aceito, achei muito arriscado. Se ela já sabia que o cara era usuário de drogas, ele poderia ser uma pessoa violenta, meninas, não façam isso. Ela já sabia da verdade, não precisava levar para esse lado, tipo assim, vou brincar com a cara do babaca. Não precisava. Mas uma coisa mais importante é que ela continuou com os pés no chão e dispensou ele. Ela não está falando aqui que se envolveu com ele e a gente tem que acreditar nisso. Mas e se fosse uma mulher carente? E se fosse uma mulher que se apegasse na segunda semana? Tava com a vida destruída. Ia ter que ficar aguentando o cara, ia estar rastejando e tudo que esse cara queria era uma mulher para se encostar. Deixe aqui os comentários de vocês a respeito da história. Vocês já passaram por esse tipo de situação? Já brincaram com alguma pessoa do tipo? Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo. Eu vou contar uma historinha breve do que aconteceu comigo, que eu quero contar essa história assim, queria contar ela por completo, mas envolve uma pessoa muito conhecida aqui na minha cidade e eu não quero expor. Então eu tive um pseudo relacionamento bem curtinho, não deu nem 15 dias, uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, já tinha sido namorada de uma amiga quando eu era casada. Então, uma pessoa assim que não é um estranho. E ele sempre gostou de carrão e tudo, e ele tem uma vida bem estabilizada, não tem nada a ver com esse cara aí, uma pessoa extremamente inteligente. Mas eu comecei a perceber assim pequenas mentiras, e uma delas teve a ver com carro. Ele tinha um carro, não vou falar marca, nada, mas era um carro assim importado. E aí eu tava falando que o quanto que tinha sido o IPVA do meu carro e que eu tinha achado assim, nossa, foi alto o IPVA do meu carro, eu achei caro. E dele falou assim, imagina o meu, que deu mais de 7 mil reais. Pensa, se a gente for ver que o IPVA de um carro, acho que é 2,5%, o carro dele deveria valer o que lá? 300 mil reais? Não lembro direito, eu não sei fazer cálculo, gente, mas não importa. O que importa é que era o valor de um carro daquele modelo zero. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só que um dia a gente foi num lugar levar umas rodas que ele tinha comprado para colocar no carro e o cara precisava fazer uns ajustes, precisava saber o ano do carro. E isso aconteceu faz uns 4, 5 meses. E aí ele falou assim, é 2016, ou seja, o carro já tinha 4 anos de uso. E aí eu falei, ué, mas será o IPVA tão caro? Daí eu pensei, o carro é importado, mas o meu também é importado, então não tinha nada de diferente. E aí eu fui fazer o cálculo e o carro dele valia, sei lá, 120 mil, nem isso, não valia nem isso. Então o IPVA era quase metade do valor que ele falou. Pode parecer assim, o que tem a ver? Gente, o que tem a ver é que se a pessoa, ela precisa mentir sobre isso, ele poderia ter falado, o meu saiu mais caro que o seu, ou o meu também saiu caro. Não, mas ele falou o IPVA do valor de um carro zero, e o carro dele não era zero, então ele queria o quê? Ostentar, e esse tipo de coisa eu não gosto também, porque sempre por trás de uma mentirinha qualquer podem vir mentiras maiores, tá? Eu só contei isso daqui para complementar o que ela estava falando, mas eu não quis. Eu fiquei observando muita coisa ali e tal, e na verdade não fui eu que terminei, né? Ele terminou comigo por mensagem, porque percebeu que eu não era trouxa. Ele sabia que ele ia levar um fora, ele terminou antes, mas ele veio atrás, e vem ainda até hoje atrás. Mas eu não quero, porque eu percebo assim que a pessoa que precisa ostentar, tipo, o cara... Não, esse negócio de mentira
de mitomaníaco mesmo, deve ser coisa de usuário de drogas, porque todos criam mentiras mirabolantes, porque eles precisam que as pessoas acreditem neles, normalmente para conseguir dinheiro ou para convencer alguém a vender droga para eles se eles não têm dinheiro, enfim. Precisa muito dessa lábia. E eu acho que se não ficarmos atentas aos mínimos detalhes, de repente a gente tá envolvida numa situação que vai ser difícil de lidar e difícil de sair. Então, meninas, não ignorem os sinais. E não vão fazer o que essa doida fez aí, levar o cara pra dentro de casa com os filhos, tudo, só por uma brincadeira. Não curti, não gostei, não façam, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima história real.